Olá, Júlio Porto mais uma vez aqui com você para a gente falar sobre dependência química. É, Antes eu quero falar com vocês o seguinte: alguns de vocês devem já ter visto alguns vídeos meus circulando e às vezes fica até um pouco confuso, né? Do que ele está falando? Então a gente resolveu gravar esse vídeo para poder fazer com que vocês entendam um pouco melhor. Então, quando era adolescente eu usei muita droga e muita droga mesmo, e tive problemas e fiz minha mãe sofrer, sabe? Depois, não sei, coincidentemente ou não, não sei, eu passei a trabalhar na área social e comecei a trabalhar com adolescentes, e adolescentes envolvidos com droga, com dependência química. E aí eu trabalhei em vários tipos de abordagem que tratam a dependência química. Vários, os adequados e inadequados por falta na época, de uma visão boa de discernimento para entender, né, qual seria o tratamento mais interessante, mais humanizado, enfim. Mas tem muitos que funcionam, muitos. Internação, os grupos de autoajuda são incríveis, né? Não tem nem como questionar e eu só posso falar bem deles. Mas, pela minha experiência pessoal e a minha experiência profissional, eu vi que uma coisa que tem se falado muito agora, mas que é interessantíssimo, que a partir daí, sem muito gasto financeiro, ou sem gasto financeiro quase nenhum, não sei, pode começar um tratamento que às vezes você está olhando para um lado, para o outro, está procurando na internet, tá olhando, mas sabe onde que eu quero que você olhe agora para você começar a acabar com esse sofrimento seu, da sua família e do dependente químico da sua família? É, olha no espelho, olha no espelho, olha nos seus olhos e, e pense assim: eu sou capaz, eu vou ter forças, eu vou ter visão, eu vou ter discernimento e eu vou conseguir uma luta que pode ser árdua, mas eu vou conseguir livrar a minha família desse sofrimento. A ideia é que você aprenda a se fortalecer mais e a capacitar a sua família. Por quê? Porque a escolha, os vídeos que eu faço para ajudar você que está sofrendo com esse problema, seu filho, seu marido, enfim, a intenção é que o trabalho seja feito dentro de casa, ou que comece dentro de casa. Eu não estou dizendo de forma alguma que tem que dispensar qualquer outra forma de tratamento. Se um médico entender que há uma necessidade de alguma medicação, não é isso. Então, assim, vamos colocar amor às minhas palavras. Mas o que eu quero propor para você, pela minha experiência, pela minha vivência, pelo lado profissional, acadêmico e o lado que vivenciou, e pela minha formação, eu sou formado em psicologia, também formei em história em 2005, enfim. Então, assim, eu gosto muito de ler e a leitura de artigos, de matérias somados à minha experiência pessoal, o que eu fiz com a minha família e a minha faculdade de psicologia, enfim, me deram luzes, tá? E eu tive alguns sucessos já orientando algumas famílias. Então, por que eu escolho a família? A ideia é essa: trabalhar a família. O foco é a família. Então, o foco é uma internação? Não. O foco é medicação? Não. O foco que eu quero propor para você é a família, por alguns motivos bem básicos. O primeiro deles é que eu acredito muito que, se você está vendo esse vídeo, você está adoecida. Adoecido também, tá, gente? Mas eu vou falar mais adoecida. Porque as mulheres são muito guerreiras, elas sofrem muito né, e muitas vezes acaba sobrando para as mulheres cuidarem do dependente químico dentro de casa. Não deveria ser assim, né? Deveria ser compartilhado. Mas você está lá, você deve estar aí sofrendo, começando um quadro de angústia, é possível, não sei, podendo ter depressão, podendo ter ansiedade, tirando os seus sonhos pessoais, deixando seus sonhos pessoais de lado, vivendo essa adrenalina, esse sofrimento de buscar a solução. Então eu quero agora
propor a você que você se capacite, que você se empodere. A família é o primeiro meio de relação que o sujeito tem na vida quando ele nasce, né? Então é ali que o sujeito cresce e é ali que ele vai também elaborando as suas emoções, né? Como lidar com os nãos da vida, com os fracassos, com os insucessos, lidar com os sucessos, com a euforia e mais um tanto de coisa, né? E muitas vezes faltou alguma coisa ali que o pessoal que gosta de escrever artigo fala assim que a família ficou disfuncional. Faltou alguma coisa ali. Mas eu não quero de jeito nenhum, em nenhum vídeo meu, não é o que eu defendo, que é falar que a família é culpada e que você é culpada e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Com certeza não. O maior responsável pela dependência química é quem usa, né? Mas todo mundo pode ajudar. E a família ela pode ter ajudado esse quadro piorar. Então, eu quero trabalhar a família, eu quero ajudar você, porque é a partir daí que você vai começar a ver, olha só, eu vou fazer esses movimentos aqui, eu vou trabalhar mais a comunicação, eu vou trabalhar mais a empatia, eu vou trabalhar mais a religiosidade, sem fanatismo, e, enfim. E aí começar a organizar o espaço para você se fortalecer, para você sarar o seu sofrimento, o sofrimento que você tem por causa dessa coisa ruim que é a dependência química e automaticamente tratar o dependente químico ao mesmo tempo. Bom, a gente sabe como que a sociedade é hoje, né? E tem um filósofo muito bom, ele morreu há poucos anos, Zygmunt Bauman, que ele fala assim, que a sociedade hoje, o mundo hoje é um mundo líquido, porque a gente vive na sociedade do ter e não do ser, como era antigamente. Então eu quero ter aquele carro, eu quero ter aquela profissão, eu quero ter dinheiro pra caramba, eu quero ter isso, eu quero ter poder, eu quero ter isso, ter aquilo, e eu acabo competindo com o outro, né? Eu posto lá na rede social que eu tô de um jeito, muitas vezes não tô, e às vezes eu fico revoltado porque o outro posta também que tá numa situação que eu queria estar, e aí a minha vida, estou falando como se eu fosse o dependente químico da sua família, a minha vida ela gira em torno do ter, e como eu não tenho mais, e como de repente eu adquiro, eu tenho, e de repente surge uma outra coisa que eu preciso adquirir, o que vai acontecer? Eu frustro, tem frustração. E aí eu vou buscar mais outra coisa, aí eu vou frustrar de novo, vou buscar outra coisa, vou frustrar de novo. E ao mesmo tempo, se a minha família não tem uma comunicação legal, interessante, se ela não tem um traquejo, um cuidado para poder orientar, para poder ajudar aquele dependente químico ou aquela pessoa que está agindo dessa forma, aí ela vai acabar achando uma forma de anestesiar isso com a droga, com outras pessoas que têm os mesmos problemas, e aí a coisa se complica, né? Então a sociedade líquida, ela faz com que as pessoas elas vivam hoje em dia em função do hedoísmo. O que é o hedoísmo? É o prazer, eu quero prazer. Então esse filósofo falava assim, uma coisa que eu li dele, depois eu vou postar o nome do livro que eu não estou lembrando aqui agora, é muito legal, são vários livros, acho que o livro chama Amor Líquido, não sei se é esse. Fala assim, antigamente a pessoa se preparava para ter o cônjuge, a esposa ideal, o casamento pelo resto da vida, o marido pro resto da vida. Hoje em dia, não estou defendendo que isso seja o certo, assim, mas hoje em dia eu fico gastando a minha energia, a minha ansiedade, não pensando em achar a pessoa que mais vai me completar, vai ser minha parceira, mas querendo já saber qual método eu vou usar para ter o próximo relacionamento. Então é o ter. Então as pessoas estão descartáveis, as coisas em geral estão muito mais descartáveis, e isso leva a uma frustração muito grande. A família tem que estar preparada para entender um pouco essa dinâmica, né? Como que isso funciona e como que pode trabalhar isso. Então eu gosto de falar nas minhas palestras que a família ela funciona como fator de proteção, de risco e de prevenção.
Então, é nesse sentido que a gente vai caminhar. E como eu vejo, assim, o que eu quero propor para você que está aí sofrendo para trabalhar a família, né? Tipo, como assim? Eu vou começar a mudar as coisas aqui dentro de casa? Eu vou arredar o sofá de lugar? O que eu vou fazer, né? Então, vamos lá. Tem algumas coisas que, no meu ponto de vista, elas são essenciais para a construção do ser humano e para sarar certas dores existenciais. O que eu chamo de dor existencial? É esse vazio que a gente tem quando a gente frustra, quando a gente está chateado, ou às vezes quando a gente nem acha explicação e a gente não se sente bem. Uma delas é a resiliência, né? E o que é a resiliência? A resiliência, eu vou explicar de uma forma bem simples, mas é a capacidade que a pessoa tem de sacudir a poeira, de dar a volta por cima quando acontece um insucesso, um fracasso nela. E se ela vive, se a família vive num contexto muito intoxicado, muito assim de, nossa, isso não vai dar certo, eu sabia que isso não ia dar certo, nossa, tá vendo, já vem você de novo. Então, aquela pessoa que já está com a predisposição a se envolver com a droga, então que já está na dependência, que suporte que ela tem ali, né? Que paz que ela tem ali, que ela precisa de achar algum conforto para além de quando ela usa droga. Então é isso que eu vou falar disso, sobre diabolizar a droga mais adiante com vocês nesse vídeo mesmo. Então, se a família ela não trabalha essa questão da resiliência, né, de motivar a pessoa, e tem que saber motivar, né? A quem já está envolvido com a droga não vai querer ficar lá escutando você familiar, vai querer ir lá usar para tentar sarar essa dor que ele sente, seja por qual motivo. Ok? Uma outra coisa, e aí eu quero ponderar bastante para falar que é importantíssimo, é a religião. Né? Por quê? Porque muitas vezes o jovem, a jovem, ou até mesmo adulto, a adulta, eles não conseguem, eles não têm uma aceitação dentro de casa, ou eles não sentem segurança, ou eles têm algum constrangimento para falar dos seus problemas dentro de casa. E muitas vezes eles acabam caminhando por um lado que a droga, entre aspas, é que vai resolver essa situação. E a religião, ela preenche o vazio existencial, sabe? E eu digo assim, qualquer religião que trabalhe a motivação, pode ser uma religião espírita, uma religião cristã, o Islã, né? que trabalhe olhar para frente, que trabalhe a esperança, o esperar no poder superior. Porque se eu começo a exercer uma religião e eu começo a trabalhar a minha fé e eu começo a acreditar que Deus ele vai me ajudar com esse problema que eu não acho solução agora, a minha chance de pirar, a minha chance de cair em depressão, a minha chance de afundar a cara na droga, querer morrer de tanto me drogar porque eu não estou mais aguentando, ela diminui bastante. Então aquilo que eu não consigo resolver no concreto, ali, aquele problema que eu não acho ninguém para me ajudar a solucionar, se eu tenho uma religião, a religião ela me orienta a acreditar, a esperar no tempo que é um tempo certo, um tempo de Deus. E eu quero muito que você acredite nisso, porque onde que Deus está, né? Eu não estou fazendo esse vídeo para falar de religião, mas assim, qual é o comando que você dá para sua cabeça em termos de crença religiosa de Deus, né? O que você coloca dentro da sua cabeça, assim? Você ajuda seus familiares? Você segue alguma orientação religiosa que ensine na educação das pessoas da sua família quanto à esperança, a esperar, se não acha, não encontra solução? Então, e eu acredito muito que esse Deus, a gente acessa ele de dentro para fora, né? Então você está aí desesperada, você está aí, provavelmente, você está aí querendo achar uma solução. Então primeiro acredita que Deus vai te ajudar, que vai dar tudo certo na sua vida, mas tem que fazer, né? Tem que fazer. E passar pela religião, trabalhar a religião, ter uma religião sem fanatismo religioso, sem preconceito, sem doutrinas que nada trazem, nada acrescentam na vida das pessoas, é claro. Mas a religião, ela vem tamponar. O que é tamponar? Ela pode tampar o buraco
que o dependente químico costuma ter, para ele ficar mais tranquilo, menos ansioso, né? Então, some-se isso à resiliência. E uma outra coisa que eu quero trabalhar muito com vocês é a questão de diabolizar a droga, né? Porque quando a família descobre que o filho está envolvido com droga, muitas vezes ela entra no desespero, ela quer pegar aquela substância, jogar fora, quer afastar os coleguinhas, ok, tem que fazer isso. Mas quando você canaliza toda a situação, toda a esperança do tratamento só na substância, né? Só em querendo sumir com a droga, tirar ele de casa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tem certas situações que vai precisar fazer isso. Mas se você fica só nessa paranoia de a questão é a droga, só a droga, você está diabolizando a droga, mas você está diabolizando também o tratamento do seu familiar. Por quê? Porque você deixa de olhar para o que está no contexto, no entorno do seu familiar. Você deixa de olhar para você, para o tanto que você já deve ter adoecido, né? Que você deixa de perceber que às vezes você está querendo ajudar, mas às vezes você está tentando da mesma forma e está até atrapalhando, embora o desejo seja outro. Então, diabolizar, o que eu chamo de diabolizar a droga, e eu digo que isso é errado, é você focar toda a sua libido, toda a sua energia somente ali na substância. Somente aquilo, está errado. Então, eu te aconselho e eu quero construir isso com você, eu quero fornecer ferramentas para você aprender a identificar isso, né? O que eu tenho que trabalhar em mim para eu ficar melhor e dentro da minha família, para eu poder tornar esse ambiente melhor dentro de casa, né? Então eu falei da religião, eu falei da resiliência, eu falei da visão diabolizada, e eu quero falar também a questão da comunicação. Eu até aconselho vocês a procurarem aí, eu já soltei um vídeo, mas a gente vai fazer mais. Eu não sou especialista, mas tem tudo a ver, eu estudei muito isso em psicologia, é a comunicação não violenta, né? Você começar a entender como que você está se comunicando com as pessoas da sua família, né? Você está funcionando, se relaciona somente na base do julgamento, somente na base do xingamento, né? Então, ou você realmente, quando tem um problema, você vai lá, trata o problema sem ficar afetando a pessoa de forma negativa, né? Então, eu quero trabalhar isso com vocês também, que isso melhora demais a vida das pessoas que estão vivendo que estão dentro desse sofrimento. E aí eu falo com vocês, já entrando, não sei se eu falei, mas já explicando o outro motivo que me faz trabalhar a família, é que eu quero que você fique bem, você que está procurando ajuda, você que está assistindo meu vídeo. Eu quero que você, como eu já disse antes, você pense assim, já sei onde que eu vou achar ajuda. Aí você vai lá no espelho e olha nos seus olhos. Eu quero que você faça isso. Você fala, eu vou superar, eu vou conseguir, eu vou dar conta. Pode ser árduo, pode ser dolorido, mas eu vou usar os meus sentidos, eu vou usar o que eu aprender para poder ajudar e para poder sarar o meu sofrimento, ao mesmo tempo que eu vou ajudar o meu familiar que está envolvido com esse sofrimento, com esse vício. Uma outra questão também, que quando a gente trabalha todo esse contexto, né, a comunicação, a resiliência, a religião, começa a entender o que é o mundo líquido, né, por que tudo perde a graça muito rápido, e trabalhar uns valores mais sólidos dentro da sua família, começar as coisas e terminar, incentivar, e aí você vai ver que algumas coisas vão ficar mais fáceis de identificar no dependente químico da sua família. Como, por exemplo, as comorbidades. Comorbidade é a associação de duas ou mais doenças, e no caso aí a gente está falando de doenças psíquicas. A dependência química, ela é uma doença, e ela pode, muitas vezes, estar associada a outro quadro. Os mais comuns são transtorno bipolar, esquizofrenia, borderline, depressão, transtorno de ansiedade. Então, assim, eu vou mostrar para vocês nos vídeos, nos próximos vídeos, as doenças que mais estão relacionadas com a dependência química. Então, se você aprende a ter esse olhar dentro de casa,
você vai falar assim, mas espera aí, eu acho que eu vou dar um jeito de encaminhar o meu familiar ali para o especialista, porque pelo que eu estou estudando, eu acho que ele tem alguns sintomas. Você não vai falar isso, porque eu não estou ensinando você a ser médico, o médico vai identificar. Mas você vai ver ali alguns traços que eu vou falar que tem a ver. Aí você leva no especialista, o especialista confirmando, ele vai trabalhar da melhor forma possível. Então, aí você já vai fechar mais ainda o tratamento. Você vai, no bom sentido, além de você mudar a energia dentro de casa, ele vai tratar aquela doença psíquica que pode ter feito ele ficar viciado na droga, entendeu? Então, melhorando a comunicação, trabalhando valores, você aprendendo a observar, aprendendo a ter mais escuta na sua família e administrando isso com todo mundo, de repente você vai ter mais capacidade, mais discernimento para olhar assim, poxa, olha só, eu acho que ele tem essa questão, eu vou encaminhar para um especialista para trabalhar. E se tiver mesmo, né? Aí você trata as duas doenças ao mesmo tempo, a dependência química e a outra. Se for esquizofrenia, né, seja o que for. Então eu quero muito ajudar vocês, né, porque é uma forma de eu estar retribuindo o que eu aprendi na minha vida. E eu tenho essa preocupação, sabe? Eu quero retribuir. Eu sou pai de família e eu cuidei de muitos filhos dependentes químicos, né? Eu cuidei de muitos, trabalhando. E eu usei também muita droga, eu fiz a minha família sofrer, minha mãe sofrer. Então, tudo isso que eu estou falando com vocês, eu não pesquei assim, gente, eu vou falar, não. Isso vem, como eu disse, vem de tudo que eu li, de tudo que eu estudei. E eu já tenho, eu tenho assim, um planejamento para ajudar você a ter esse olhar, a ter essa escuta e ajudar você a se cuidar ao mesmo tempo. Olha só o que eu quero te propor. O que eu quero te propor é que você fique mais poderosa em todos os sentidos, autoestima, confiança, realização dos seus sonhos. Eu quero que você aprenda a identificar o que pode e o que deve melhorar dentro da família. E eu quero que você aprenda a identificar se aquele dependente químico, ele pode ter alguma coisa ali que precisa ser diagnosticado, né? Então, a proposta é cuidar de todo mundo, né? Porque a dependência química, ela não afeta só o dependente químico, né? Ela afeta todo mundo adoece. E às vezes, dependendo do contexto, o familiar sofre mais que o próprio dependente, porque se ele ainda estiver naquele período de ficar amando a droga e acreditando que ela não traz prejuízos, né? Se anestesiando, ele usa, fica alegre, fica lá viajando, não está nem aí para os prejuízos que ele toma, mas se você está lá, muitas vezes sendo roubada, polícia batendo na sua porta, traficante batendo na sua porta, o telefone toca, seu coração já dispara que você está com medo de ter uma notícia ruim, que seu familiar morreu ou aconteceu qualquer outra coisa, né? Então você adoece muito e eu quero te ajudar a, se não se livrar, pelo menos a administrar bastante o sofrimento que essa doença traz para você. Então, quero que você acredite, quero que você coloque assim, né? Eu vou falar um pouquinho agora, até a gente criar mais afinidade, mas fé que eu falo, não estou falando da fé em Deus, mas a fé de acreditar. A fé no sentido de acreditar que a gente vai poder fazer a gente vai poder trabalhar junto, eu vou poder te ajudar nesses aspectos. Por quê? Porque você deve estar olhando para todos os lados e não sabe mais o que fazer. E às vezes, e eu já vi isso acontecer dentro do meu contexto profissional, às vezes as soluções, elas têm resolução dentro de casa. Só que a gente não está conseguindo ver. Então convido você a prestar bastante atenção, a ter esse envolvimento, né? a acreditar que tudo vai dar certo, porque eu vivi a experiência da droga, eu quase morri na minha adolescência, hoje eu estou com 45 anos, e as minhas experiências profissionais me levaram a construir uma ideia
que é o que eu estou trabalhando com vocês aqui agora. Então a gente vai colocar uma sequência de vídeos para isso. E veja, provavelmente você começa a adoecer depois de muito tentar e não conseguir resolver a situação de dependência do seu familiar ou da sua familiar. Isso tem um nome no meio científico, para quem trabalha na área, que é a codependência, né? Você acaba criando, a sua vida começa a girar em torno desse sofrimento familiar por causa da droga, né? Nós vamos falar muito sobre isso. Então, às vezes, você sem querer, pelo fato de estar trabalhando, estar funcionando do mesmo jeito, você acaba contribuindo para que a doença da dependência química do seu familiar, o seu filho, seu marido, seja quem for, não comece a melhorar, ele vá até piorando, porque você está sem norte, você está sem ponto de visão, está sem pegada, né? Você já está adoecendo. Então, são dicas comportamentais, dicas de psicologia cognitiva comportamental, que a gente vai trabalhar muito e que são muito eficazes. São eficazes através de experiências, de artigos científicos, e tudo isso vai ajudar bastante. Eu conto muito com você para deixar eu te ajudar, tá? Eu quero que, se você já está sem esperança, acredite, né? Acredite que é dolorido, é doído, mas acredite que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho juntos e que você, ao mesmo tempo, vai melhorar a sua energia, o seu humor, e vai conseguir trabalhar o seu ou a sua dependente química também. Até porque a dependente química tem um nome que a gente usa muito na psicologia, que chama ser humano é um ser biopsicossocial. Então, a dependência química, ela muitas vezes, ela não vem só por causa de uma doença fisiológica, mas ela pode vir também por causa de uma doença fisiológica. Ela não vem só por causa de uma questão psicológica, de um transtorno psicológico, mas ela pode também estar fortemente relacionada a isso. Ela não vem somente porque ele mora perto de pessoas que usam muita droga, de uma comunidade que está muito atrelada ao uso da droga, e é difícil achar hoje uma comunidade que não está, né? Pode também, mas não é só isso. Então, você vai aprender a ter esse olhar, e ter esse olhar, essa visão biopsicossocial também dentro de casa. Dentro de casa, né? E ter essa visão também sobre você, né? Gente, eu estou precisando trabalhar mais a minha questão social, eu tô com alguns vícios, eu vou chamar de vícios, tá? Eu estou com algumas questões psicológicas, alguns comportamentos que estão me deixando funcionar errada, e eu não estou bem da cabeça, assim, estou com um batido diferente, porque eu tô cada vez mais ficando mais perdida, mais ansiosa, mais angustiada, né? Então você vai aprender a ter essa visão. Mas eu quero também contar com você para acessar os nossos meios de comunicação para a gente, né? O nosso canal no Facebook, o nosso canal no YouTube, o Instagram, e vai ficar tudo postadinho aí embaixo para você ter acesso direitinho, né? Eu quero contar com você, com o joinha, e pedir para esperar, porque eu vou poder te ajudar. E eu quero te ajudar. Eu quero que você pare de sofrer. Eu quero que o seu familiar, ele deixe as drogas, porque eu sei que isso não é legal. Tá? Então, eu aguardo você no nosso próximo encontro. Deixo um abraço forte e quero agradecer pela atenção. Muito obrigado.